Assim falou Zaratustra. Um livro para todos e para ninguém, por Friedrich Nietzsche. A tradução, notas e pós-fácil é de Paulo César de Souza. Companhia de bolso, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Diego com este livro que agora leio. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você fará uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento e que começa a apenas R$ 1,99 ao mês, caso isso o meu trabalho valha. Então dê uma olhada, intere-se, veja se é possível. E caso, claro, você queira e concorde com o que aqui é feito e queira fazer parte do trabalho que aqui é feito. Muito obrigada pela presença, eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos. O mais feio dos homens. E claro, me perdoem, peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Então, por favor, soquem o dedo aí nos botões. Afinal, eu mereço. Vamos, este livro que tardo em terminar é um esforço da minha parte lê-lo. Então, caso possam, né? Por favor, é de graça. Curtir, comentar um ponto, uma carinha feliz que seja, qualquer coisa. Enfim. Muito obrigada pela presença mais uma vez, meus caros. Seguimos para a leitura. O mais feio dos homens. E novamente os pés de Zaratustra percorriam montanhas e florestas, e seus olhos buscavam e buscavam, mas em nenhum lugar aparecia aquele que queriam ver, o grande sofredor que gritava por socorro. Por todo o caminho, porém, ele se rejubilava em seu coração e estava agradecido. Que boas coisas, dizia, me presenteou este dia, em recompensa por haver começado tão mal. Que singulares interlocutores encontrei. Agora vou mastigar demoradamente suas palavras como boas sementes. Meus dentes vão moê-las e esmagá-las até que fluam como leite para dentro de minha alma. Mas quando o caminho novamente contornava uma rocha, a paisagem transformou-se de repente e Zaratustra penetrou num reino de morte. Ali se erguiam penhascos negros e avermelhados. Não havia grama, árvore ou voz de pássaro. Era um vale que todos os bichos evitavam, até os animais de rapina. Somente cobras de uma espécie, feias, gordas e verdes, iam para lá quando envelheciam, a fim de morrer. Por isso, os pastores chamavam a esse vale Morte das Serpentes. Zaratustra mergulhou em negra recordação, pois era como se já estivesse estado naquele vale uma vez. E muita coisa pesada lhe assomou ao espírito, de modo que andou lentamente, cada vez mais lentamente, e enfim se deteve. Mas então viu, ao levantar os olhos, algo à beira do caminho, com a forma de um homem e dificilmente parecendo um homem, algo indescritível. E de súbito sobreveio a Zaratustra uma grande vergonha de ter visto semelhante coisa. Enrubescendo até a raiz dos cabelos brancos, afastou o olhar e moveu o pé, a fim de deixar aquele lugar ruim. Mas naquele instante o ermo sem vida produziu um som. Algo saía do chão gorgolejando e estertorando como a água gorgoleja e estertora ao passar a noite por canos obstruídos. E afinal aquilo se tornou voz humana e fala humana, que assim soou. Zaratustra, Zaratustra, adivinha meu enigma? Fala, fala! O que
que é a vingança contra a testemunha? Eu te chamo para trás. Aqui há gelo escorregadio, olha. Cuida para que teu orgulho não quebre as pernas aqui. Acreditas ser sábio, ó orgulhoso Zaratustra? Então adivinha o enigma, ó duro quebrador de nozes. O enigma que eu sou. Diz então, quem sou eu? Mas depois de ouvir essas palavras, que pensais que sucedeu na alma de Zaratustra? A compaixão o assaltou, e ele foi ao chão como um carvalho que longamente resistiu a muitos lenhadores, de modo pesado, repentino, para assombro inclusive daqueles que queriam derrubá-lo. Mas logo se ergueu novamente, e seu rosto ficou duro. Eu bem te reconheço, disse ele com voz de ferro. És o assassino de Deus. Deixe-me ir. Não suportaste aquele que te viu, que sempre te viu e te escrutou, ó homem feíssimo. Te vingaste daquela testemunha. Assim falou Zaratustra e quis ir embora. Mas o inominável agarrou uma ponta de sua roupa e novamente se pôs a gorgolejar e buscar palavras. Fica! Disse ele afinal. Fica! Não sigas, hã? Adivinhei qual machado te derrubou. Salve, ó Zaratustra, que estás novamente em pé. Imaginaste, sei bem, o que sente aquele que o matou, o assassino de Deus. Fica, senta-te junto a mim. Não será em vão. Quem queria eu encontrar senão a ti? Ah? Fica, senta. Mas não olhes para mim. Faz honra assim à minha feiura. Eles me perseguem. Eis agora meu derradeiro refúgio. Mas não com seu ódio, não com seus esbirros. De tal perseguição eu zombaria e estaria orgulhoso e contente. Todos os bem-sucedidos até agora não foram os bem perseguidos? E quem bem persegue logo aprende a seguir, pois já está atrás. É de sua compaixão que eu fujo e contigo me refugio. Ó Zaratustra, protege-me. Tu que és meu derradeiro refúgio, que és o único que me adivinhou. Imaginaste o que sente aquele que matou a ele. Fica. E se queres ir, ó impaciente, não vás pelo caminho por que vinha. Esse caminho é ruim. Estás irritado de tanto me ouvir tagarelando algaravias? De eu já te dar conselhos? Mas fica sabendo que eu, o mais feio dos homens, sou também o que tem os pés maiores e mais pesados. Onde eu estive, o caminho é ruim. Devasto e danifico todo o caminho em que ando. Mas que passavas por mim em silêncio, que enrubescias, isso eu notei. Nisto te reconheci como Zaratustra. Qualquer outro me teria lançado sua esmola, sua compaixão com um olhar ou uma palavra. Mas eu não sou mendigo bastante para isso, logo adivinhaste. Sou rico demais para isso. Rico do que é grande, terrível, feio e inominável. Tua vergonha, ó Zaratustra, honrou-me. A duras penas escapei da multidão dos compassivos, a fim de encontrar o único que hoje ensina que compadecer é importunar. A ti, ó Zaratustra. Seja o compadecimento de um Deus, seja o dos homens, a compaixão ofende a vergonha. E não querer ajudar pode ser mais nobre do que a virtude que se apressa e acode. Mas isso é hoje considerado a própria virtude por toda a gente pequena, a compaixão. Não há reverência pelo grande infortúnio, a grande feiura, o grande malogro. Olho por cima de toda essa gente, como o cão corre o olhar sobre os dorsos de um apinhado rebanho de ovelhas. Todas são pessoas pequenas, cinzentas, de boa vontade e de boa lã.
Como uma garça olha desdenhosamente por cima das rasas lagoas, com a cabeça lançada para trás, assim olho por sobre a agitação de pequenas, cinzentas vontades, ondas e calmas, e almas. Por tempo demais se deu razão às pessoas pequenas. Assim foi-lhes dado, enfim, também o poder. E agora elas ensinam. Bom é apenas o que as pessoas pequenas dizem ser bom. Agora elas ensinam bom é apenas o que as pessoas pequenas dizem ser bom. E verdade hoje é o que afirmou o pregador que saiu do meio delas. Aquele singular santo e advogado de gente pequena, que de si mesmo testemunhou: eu sou a verdade. Há tempos esse indivíduo imodesto fez a gente pequena andar de Cristo em pé. Ele que ensinou um erro nada pequeno ao dizer: eu sou a verdade. Alguma vez se deu resposta mais cortês a um imodesto? Mas tu, ó Zaratustra, passaste por ele e disseste não, 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 3 vezes não. Advertiste contra o seu erro. Foste o primeiro a advertir contra a compaixão. Não a todos, não a ninguém, mas a ti mesmo e a aqueles como tu. Envergonhaste da vergonha do grande sofredor. E em verdade, quando dizes: vem da compaixão uma grande nuvem. Atenção, ó homens! E quando ensinas: todos os que criam são duros. Todo grande amor está acima da sua própria compaixão. Ó Zaratustra, como me pareces entender os sinais do tempo. Tu mesmo, porém, acautela-te também da tua compaixão, pois muitos estão vindo a teu encontro. Muitos que sofrem, duvidam, desesperam, se afogam, morrem de frio. Eu te acautelo também de mim. Adivinhaste meu pior enigma, eu próprio, e o que eu fiz. Conheço o machado que te derruba, mas ele tinha que morrer. Ele via com olhos que tudo viam. Ele via os fundamentos e profundezas do homem, toda a sua escondida ignomínia e feiura. Sua compaixão não conhecia pudor. Ele se insinuava em meus mais sujos recantos. Esse curioso entre os curiosos, esse super importuno e super compassivo tinha que morrer. Ele sempre me via. De uma testemunha assim eu desejava me vingar, ou não mais viver. O Deus que tudo via, também o homem, esse Deus tinha que morrer. O homem não suporta que viva uma testemunha assim. Assim falou o mais feio dos homens. Mas Zaratustra se ergueu e se dispôs a ir embora, pois sentia frio até nas entranhas. Ó inominável, disse ele, tu me advertiste sobre o teu caminho. Em agradecimento, louvo-te o meu. Vê, lá em cima se acha a caverna de Zaratustra. Minha caverna é grande, profunda e tem muitos recantos. A mais oculta criatura ali encontra esconderijo. E bem junto dela, há centenas de fendas e brechas para bichos que rastejam, voltejam e pulam. Tu, proscrito, que proscreveste a ti mesmo, não queres viver entre os homens e a compaixão humana? Muito bem. Então faz como eu. Assim também aprendes comigo. Somente quem faz, aprende. E fala primeiro e antes de tudo com os meus animais. O animal mais orgulhoso e o mais sagaz, eles bem podem ser para nós dois os conselheiros certos. Assim falou Zaratustra, e continuou o seu caminho, ainda mais pensativo e mais lento do que antes,
pois perguntava-se muitas coisas e não achava facilmente o que responder. Como é pobre o homem, pensava em seu coração. Como é feio, como estertora, como é pleno de oculta vergonha. Dizem-me que um homem ama a si mesmo. Como tem de ser grande esse amor próprio! Quanto desprezo tem contra si! Também esse aí amava a si mesmo ao se desprezar. É para mim um grande amador e um grande desprezador. Não encontrei ninguém que tão profundamente desprezasse a si mesmo. Também isso é elevação. Era ele, talvez o homem superior cujo grito escutei? Eu amo os grandes desprezadores. Mas o homem é algo que tem de ser superado. O mendigo voluntário. Após deixar o mais feio dos homens, Zaratustra teve frio e sentiu-se só. Pois muita coisa fria e solitária lhe passou pelo espírito, de modo que também seus membros se esfriaram por isso. Mas à medida que continuava subindo, descendo, passando por verdes prados e também por ermas e pedregosas ravinas, onde outrora num riacho impaciente fizera seu leito, sentiu-se novamente mais aquecido e mais animado. Que aconteceu comigo? Perguntou-se. Algo quente e vivo me revigora, que deve estar próximo de mim. Já estou menos só. Companheiros e irmãos desconhecidos vagueiam ao meu redor. Sua cálida respiração me toca a alma. Porém, quando olhou ao redor, buscando os consoladores de sua solidão, eis que ali se achavam vacas, juntas e em pé sobre o outeiro. Sua proximidade e seu cheiro lhe haviam aquecido o coração. Mas elas pareciam escutar avidamente alguém que falava e não deram atenção àquele que se aproximava. Ao chegar bem perto, porém, Zaratustra ouviu claramente uma voz humana que saía do meio das vacas, e todas elas tinham a cabeça voltada para aquele que falava. Então Zaratustra galgou sofregamente o outeiro e empurrou os animais, afastando-os, pois receava que ali houvesse alguém ferido, a quem a compaixão das vacas não poderia ajudar. Mas nisso enganou-se, pois eis que um homem estava sentado no chão e parecia persuadir as vacas que não o temessem. Um homem pacífico, pregador da montanha, de cujos olhos a própria bondade estava pregando. — Que procuras aqui? Exclamou Zaratustra com espanto. — Que procuro eu aqui? Respondeu o homem. — O mesmo que tu, desmancha-prazeres, ou seja, a felicidade na terra. Mas quero aprender sobre isso com estas vacas. Pois, fica sabendo, durante metade da manhã venho as persuadindo e já estavam a ponto de me instruir. Por que as incomodas? Se não mudarmos e nos tornarmos como as vacas, não ingressaremos no reino dos céus, pois deveríamos aprender uma coisa delas, a ruminação. E, em verdade, se o homem ganhar o mundo inteiro e não aprender esta única coisa, a ruminação, que lhe aproveitará? Não se livrará da sua aflição, de sua grande aflição, que hoje, porém, chama-se nojo. Quem hoje não tem nojo no coração, na boca e nos olhos? Tu também. Mas olha para estas vacas. Assim falou o pregador da montanha. E voltou o olhar para Zaratustra, pois até então o mantivera carinhosamente pousado nas vacas, mas nesse instante se transformou. — Quem é este com quem falo? Exclamou assombrado, erguendo-se do chão num pulo. — Este é o homem sem nojo. Este é Zaratustra em pessoa, o vencedor do grande nojo. Estes são os olhos. Esta é a boca. E este é o coração do próprio Zaratustra. E assim dizendo, beijou as mãos daquele a quem falava, com olhos marejados, e comportou-se como alguém que inesperadamente recebia uma preciosa dádiva do céu. As vacas viam tudo isso e se admiravam. — Não fales de mim, homem singular e amável, disse Zaratustra, refreando aquela ternura. — Fala-me primeiro de ti. És o mendigo voluntário que um dia se desfez de uma grande fortuna? Que se envergonhou da sua riqueza e dos ricos e fugiu para o meio dos pobres a fim de lhes dar sua abundância e seu coração?
Mas eles não o acolheram. Mas eles não me acolheram, disse o mendigo voluntário. Isso já sabes. Então, fui para o meio dos animais. E dessas vacas. Assim aprendeste, interrompeu o Zaratustra, que é mais difícil dar corretamente do que receber corretamente, e que presentear bem é uma arte, a derradeira e mais astuciosa maestria da bondade. Especialmente hoje em dia, respondeu o mendigo voluntário, quando tudo o que é baixo tornou-se rebelde e esquivo, e a sua maneira arrogante, ou seja, a maneira da plebe. Pois chegou a hora, bem sabes, da grande, ruim, longa e lenta rebelião da plebe e dos escravos. Ela não para de crescer. Agora os que são baixos se revoltam com toda a beneficência e mesquinha doação. E os super ricos, que tomem cuidado. Quem hoje, como o boju das garrafas, deixa pingar da garganta estreitas demais, é com prazer que hoje são partidas as gargantas dessas garrafas. Lasciva cobiça, biliosa inveja, amarga sede de vingança, orgulho plebeu. Tudo isso me saltou no rosto. Já não é verdade que os pobres são bem-aventurados. Mas o reino dos céus está entre as vacas. E por que não está entre os ricos? Perguntou Zaratustra, tentando-o enquanto afastava as vacas que fungavam familiarmente o homem pacífico. Por que me tentas, hã? Respondeu esse. Tu mesmo sabes isso melhor do que eu. O que me levou para os pobres, ó Zaratustra? Não foi o nojo por nossos ricos? Pelos presidiários da riqueza que catam sua vantagem de todo o lixo varrido, com os olhos frios, pensamentos lúbrigos? Por essa gentalha cujo fedor chega ao céu? Por essa dourada, falseada plebe cujos pais eram ladrões, abutres e trapeiros? Com mulheres complacentes, lascivas, esquecidiças? Pois não estão longe de serem meretrizes? Plebe em cima, plebe embaixo. O que é pobre e rico hoje em dia, hã? Desaprendi a diferença. Então fugi. Para longe. Cada vez mais longe. Até que cheguei a essas vacas. Assim falou o homem pacífico, ele próprio fungando e suando, de modo que as vacas se admiraram de novo. Mas Zaratustra o olhava, sempre com um sorriso no rosto, enquanto ele assim duramente falou, e meneava a cabeça em silêncio. Fazes violência a ti mesmo, ó pregador da montanha, quando utilizas palavras duras como essas. Nem tua boca nem teus olhos foram feitos para essa dureza, e tampouco teu estômago, ao que me parece. A ele repugna todo esse ódio, irritação e transbordamento. Teu estômago deseja coisas mais tenras. Não és um açougueiro. Pareces-me antes um indivíduo de plantas e raízes. Talvez tritures os grãos, mas certamente és avesso às alegrias da carne e amas o mel. Adivinhaste bem o que sou, respondeu o mendigo voluntário, de coração aliviado. Amo o mel e também trituro grãos, pois sempre busquei o que torna o sabor agradável e o hálito puro. E também o que requer muito tempo, um dia de trabalho para a boca de afáveis ociosos e mandriões. É certo que o maior êxito nisso tiveram essas vacas. Inventaram a ruminação e o deitar-se ao sol. E se abstêm de todos os pensamentos pesados que incham o coração. Muito bem, disse Zaratustra. Deverias também ver os meus animais, minha águia e minha serpente. Hoje eles não têm iguais na terra. Olha, eis ali o caminho que vai para minha caverna. Sê hóspede dela esta noite e conversa com meus animais sobre a felicidade dos animais, até que eu mesmo volte para casa. Pois agora um grito de socorro urgente me chama.
Também acharás mel novo em minha casa, fresco, áureo mel de colmeia. Come dele. Mas agora, despede-te rapidamente das tuas vacas, ó homem singular e amável, mesmo que seja difícil para ti, pois são teus mais cálidos amigos e mestres. Com exceção de um, que me é ainda mais caro, respondeu o mendigo voluntário. Tu mesmo és bom, e ainda melhor do que uma vaca, ó Zaratustra. Fora contigo, terrível bajulador! Gritou Zaratustra maldosamente. Por que me estragas com tal louvor e mel de bajulação? Fora! Para longe de mim! Gritou mais uma vez e brandiu sua vara na direção do afetuoso mendigo. Mas este fugiu depressa dali. A sombra. Porém, mal o mendigo voluntário se foi e Zaratustra ficou só, ele ouviu atrás de si uma outra voz. Ela gritou: Alto, Zaratustra, espera! Sou eu, ó Zaratustra, eu, tua sombra. Mas Zaratustra não esperou, pois foi tomado de súbita irritação pelo movimento e ajuntamento de pessoas em seus montes. Onde está a minha solidão? Disse ele. Começo a achar isso demais, em verdade. Esta montanha pulula de gente. Meu reino não é mais deste mundo. Preciso de novos montes. Minha sombra me chama? Que importa minha sombra? Ela pode correr atrás de mim. Eu corro dela. Assim falou Zaratustra ao seu coração e correu. Mas aquela que se achava atrás dele o seguiu, de maneira que logo havia 3 a correr. Na frente o mendigo voluntário, depois Zaratustra e mais atrás sua sombra. Não fazia muito tempo que corriam quando Zaratustra se deu conta da sua tolice e, num repente, sacudiu de si a irritação e o dissabor. Ora, exclamou, não aconteceram sempre as coisas mais ridículas conosco, velhos eremitas e santos? Em verdade, minha tolice cresceu aos montes. Agora escuto 6 velhas pernas de malucos num tropel. Mas pode Zaratustra recear uma sombra? Afinal, parece-me que ela tem pernas mais compridas que as minhas. Assim falou Zaratustra com um riso nos olhos e nas entranhas, e nisso parou e se voltou rapidamente, e eis que quase jogou ao chão seu perseguidor, sua sombra. Tão rente ela o seguia, e tão fraca era. Quando a examinou com os olhos, assustou-se, como se enxergasse um fantasma. Tão tênue e escuro, desgastado e oco parecia o perseguidor. Quem és tu? Perguntou Zaratustra com veemência. Que fazes aqui? E por que te chamas minha sombra? Não me agradas. Perdoa-me que o seja, replicou a sombra. E se não te agrado, muito bem, ó Zaratustra. Nisso devo louvar teu bom gosto. Sou um andarilho que muito já andou nos teus calcanhares, sempre a caminho, mas sem meta, e também sem lar. De modo que, em verdade, pouco me falta para eterno judeu errante, salvo que não sou eterna, e tampouco judia. O quê? Tenho que estar sempre a caminho? Sempre instável e impelida pelo turbilhão de todo o vento? Oh, terra, demasiado redonda te tornaste para mim. Em toda a superfície já estive. Como a cansada poeira, adormeci em vidraças e espelhos. Tudo tira algo de mim. Nada recebo. Torno-me tênue. Pareço uma sombra. Mas atrás de ti, ó Zaratustra, voei e corri mais longamente. E ainda, ao me esconder de ti, fui tua melhor sombra. Onde quer que paraste, também parei. Contigo perambulei nos mundos mais distantes e frios, semelhante a um fantasma que voluntariamente anda pelos telhados invernais e pela neve. Contigo me esforcei para entrar em tudo que é proibido, ruim, distante. Se há em mim alguma virtude, é não haver receado proibição nenhuma. Contigo destrocei o que algum dia meu coração venerou. Derrubei todos os marcos de fronteiras e as imagens. Fui atrás dos mais perigosos desejos. Em verdade, por todo crime passei alguma vez. Contigo desaprendi a crença em palavras, valores e grandes nomes. Quando o diabo muda de pele, não lhe cai também o nome? Esse também é pele.
O próprio diabo talvez seja pele. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Assim falei comigo mesma. Nas mais frias águas pulei, de cabeça e coração. Ah, quantas vezes depois estava nua como um caranguejo vermelho. Ah, para onde foram todo bem, hã? Toda vergonha e toda fé nos bons. Onde está aquela mendaz inocência que outrora possuí? A inocência dos bons e de suas nobres mentiras. Com muita frequência, verdadeiramente segui a verdade errante aos calcanhares. Então ela me deu com o pé na cara. Às vezes eu acreditava mentir, e eis que só então encontrava a verdade. Coisas demais se fizeram claras para mim. Agora nada mais me importa. Não vivi nada mais que eu ame. Como ainda amaria a mim mesma? Viver como me dá vontade, ou não viver. Assim quero eu. Assim quer também o ser mais santo. Mas ai, como tenho ainda vontade. Tenho eu ainda uma meta? Um porto para o qual minha vela rume? Um bom vento? Apenas quem sabe para onde vai, sabe também qual vento é bom, e esse é o vento favorável. Que me restou ainda? Um coração cansado e atrevido, uma vontade instável, asas para esvoaçar, uma espinha dorsal partida. Essa procura do meu lar, ó Zaratustra, bem o sabes, essa procura foi minha aprovação. Ela me consome. Onde é meu lar? Por ele pergunto, busquei e busco, mas não o encontrei. Ó eterno em todo lugar, ó eterno em lugar nenhum, ó eterno em vão. Assim falou a sombra, e o rosto de Zaratustra carregou-se ao ouvir essas palavras. És minha sombra, disse enfim com tristeza. O perigo que corres não é pequeno, ó espírito livre e andarilho. Tiveste um dia ruim. Cuida para que não te venha uma noite ainda pior. Seres instáveis como tu terminam por achar bem-aventurada até mesmo a prisão. Já viste como dorme um criminoso encarcerado? Eles dormem tranquilos. Eles fruem a sua nova segurança. Toma cuidado para que no fim não te aprisione uma fé estreita, uma dura e severa ilusão, pois agora te seduz e tenta tudo que é estreito e firme. Perdeste a meta. Ah, como irás te desolar e te consolar dessa perda? Com isso, perdeste também o caminho. Ó pobre errante, extravagante, ó cansada borboleta, queres um repouso em uma casa esta noite? Então sobe para a minha caverna. Ali está o caminho que conduz à minha caverna. E agora te deixo novamente. Algo como uma sombra já se estende sobre mim. Quero correr só, para que de novo fique claro ao meu redor. Para isso, tenho de alegremente mover as pernas por muito tempo ainda. Mas ao anoitecer, haverá dança lá em casa. Assim falou Zaratustra.